poderia comprovar a vida do vírus? A vida do vírus. Bom, para falar em comprovação, a gente primeiro tem que estabelecer critérios, né? É interessante a gente pensar que sempre que você tem que classificar alguma coisa para dizer se sim ou não, você precisa estabelecer critérios. No caso, vocês utilizaram o critério, né, da NASA, eu acompanhei ali no início, mas tinha outros critérios também, por exemplo, ter organização celular, ter crescimento, reprodução, evolução. Então, assim, no final das contas, se a gente for olhar direitinho, ao longo da própria história, os critérios eles mudam, né? Até porque, se a gente for olhar direitinho, a própria biodiversidade como um todo, ela não foi estudada completamente. Então, é totalmente possível que, ao longo dos estudos, novos seres vivos possam ser descobertos e esses critérios possam ser revistos. Um exemplo claro disso é, por exemplo, as algas, que em épocas atrás eram tratadas como plantas por fazer fotossíntese, eucariontes, pluricelulares, mas com o estudo mais recente, olha, elas não têm tecido especializado. Aí, por causa disso, já modificaram o critério. Ainda falando em critério, poderíamos também citar o exemplo até na própria astronomia. Épocas atrás, achava-se que era o Sol que girava em torno da Terra por causa do movimento aparente. E, na verdade, a gente sabe que isso não é possível, né? Assim, não é o que acontece, até porque a tecnologia avançou, os conhecimentos foram se desenvolvendo. E ainda digo mais, esses critérios, eles precisam, claro, né, serem apresentados para que a gente tenha algum norte, mas eles precisam ser ajustáveis, né? A ciência, ela está em evolução constante, né, mudança. E um critério, ele não, em termos de ciência, ele não pode ser assim, eterno para sempre, né? Por todo sempre. Até porque, se for levar tudo sempre muito à risca, até nessas questões astronômicas mesmo, sabemos que atrocidades foram cometidas em função disso. Como, por exemplo, pessoas foram para a Inquisição por causa dessa história da Terra, o Sol que gira em torno da Terra. Então, assim, eu acho que algumas coisas precisam ser analisadas e na ciência tudo está sujeito à análise. Protesto. Então, eu acho muito interessante o ponto de vista. Realmente a ciência não é uma verdade absoluta, mas vamos analisar. Mais aí. É só um detalhe, realmente. Eu acho muito bom o seu ponto de vista. Realmente a ciência não é uma verdade absoluta, mas analisando do ponto de vista de hoje, do dia 14 de setembro de 2022, a ciência ainda estabelece como verdade a teoria celular para classificar os seres vivos. E ainda assim, a ciência também pende para o lado e defende que os vírus são seres vivos, ou seja, se formos analisar essa relação, vence quem tem mais base, mais argumentos e mais embasamentos. Por enquanto, no dia de hoje, os embasamentos científicos estão pendendo para o lado dos seres vivos. Os vírus não são seres vivos. Posso responder esse questionamento? Bom, foi falando da questão do critério de hoje, beleza, né? Mas quando eu fui convocada para esse tribunal, eu imaginei que o tema discutido seria se eles são seres vivos ou não se eles se enquadram nos critérios vigentes hoje. Se fosse assim, eu não precisaria estar aqui. Mais alguma pergunta? Eu protesto. Como foi falado pela advogada Stephanie, a gente pode observar que ela citou o metabolismo, mesmo não demonstrando muito conhecimento, mas ela citou. Ela citou com dúvidas sobre se o metabolismo, que é um fator de um ser vivo, ele era realizado dentro do vírus. A senhora confirmou o quê? Você pode repetir? Após a apresentação da advogada Stephanie, que não demonstrou muito conhecimento sobre o metabolismo, que é um fator da vida, que pende para o nosso lado, a senhora apresentou que o vírus, ele é um parasita intracelular e ele só começa a realizar o seu metabolismo quando está dentro da célula. Então a senhora poderia explicar se o vírus tem em si, sozinho, apenas o vírus, como o tema do nosso julgamento, ele tem em si o metabolismo? Eu poderia dizer que sim, porque, como eu falei, todo o processo ele continua dentro da célula, mas ele se inicia com a parte do reconhecimento celular, que tem reações químicas específicas, da mesma forma como foi citado aqui no início, o reconhecimento célula, óvulo com espermatozoide. Mas estamos analisando o vírus em si, sem célula. Mas exatamente, pelo que eu entendi, para analisar se ele é ser vivo ou não, a gente tem que imaginar como é que ele funciona como um todo. Criar um critério básico da biologia, estudar o ciclo de vida do vírus. O Andrei acabou de falar que
ele fez a pergunta para a senhora, e no início da apresentação eu falei que o vírus não é vírus quando ele está fora da célula. Ele identifica onde ele está, ele entra na célula e ele vira um vírus. Ou seja, essa pergunta não faz nenhum sentido. Eu falei que o vírus não é vírus quando ele está fora da célula. Mas o debate e o tema do julgamento é o vírus são não seres vivos. O vírus em si, não dentro da célula. É que o vírus não é vírus quando ele está fora da célula. Então ele não é vírus quando está dentro. O vírus não é vírus quando está fora da célula. Exatamente, ele é um vírus. Ele é um Uma vírus. partícula de vírus. Exato. Certo.